Ok, paz e graça, mais uma vez. Como sempre, é um prazer poder compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos, poder compartilhar daquilo que temos aprendido. Eu peço perdão, porque se calhar a minha voz não vai ajudar muito, estou um pouquinho engripado. Então espero que isso não atrapalhe, né? Não interfira. E também para os que nos vão ouvir, espero que os sons externos não dificultem muito. Vamos tentar melhorar um pouquinho quando editarmos, mas tomara que não seja um nível de causar algum tipo de distúrbio. Então vamos meditar na palavra do Senhor. Então, como já disse, é sempre uma honra, é sempre um prazer, né, poder compartilhar da palavra do Senhor com os irmãos. Então, sem mais demora, vamos começar. Hoje vamos meditar num tema que nós intitulamos assim: não deixemos de nos congregar, né? Não deixemos de nos congregar. Assim como a família, a igreja é chamada a viver em união, né? É chamada a viver em amor e manifestar o caráter de Deus, né? E nós vemos, por exemplo, Cristo comissionando a igreja, não apenas a pessoas específicas ou de forma singular, mas a comissionar a igreja, a comissionar os discípulos. E geralmente quando Cristo mandava os discípulos irem pregar o evangelho, os mandava em dois. Então, assim como a família, a igreja é chamada a viver em unidade, né? De tal modo que é até estranho ver cristãos solitários. Uma coisa é já não estar associado a uma denominação religiosa, outra coisa é deixar de se congregar. A Bíblia nos exorta a não deixarmos de nos congregar, porque é na igreja onde os dons são derramados. Por exemplo, os dons são derramados para o proveito da igreja, não para o proveito, para o deleite individual. Então nós vemos que desde o início da igreja, nós podemos encontrar esses relatos lá em Atos. Nós vemos a igreja unida, perseverar juntos de forma unânime. E essa unidade, esse amor, essa perseverança fez com que muita gente, por exemplo, morresse na época em que a igreja foi perseguida. Muita gente perdeu propriedades, perdeu casas, foi separado de sua família, enfim, tudo isso de modos que tudo isso foi feito de modos que o reino de Deus crescesse, né? Tudo isso feito para o benefício da igreja. Em Atos 1, 13 a 14 nós lemos: e entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos. E ainda vemos algumas coisas que eram características aos primeiros irmãos convertidos ao Senhor. Isso também nós lemos em Atos 2, do versículo 41 a 47, que diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia
agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar, de se converter. Então, nesses dois textos que nós lemos, vemos como é que a igreja, né, quando o seu nascimento, o seu surgimento era, né, e de tal modo que nos nossos tempos, muitas vezes achamos que o modelo de igreja que nós devemos seguir é aquela que se deu quando a famosa reforma protestante. Mas não, a Bíblia já desde o início da igreja dá-nos lições, dá-nos características necessárias que nós como igreja devemos buscar, né? De tal modo que, apesar de que a reforma protestante tenha um outro ponto positivo e de se imitar, mas o nosso modelo continua sendo as escrituras, né? E nós vemos coisas como a igreja estar em união, a igreja de forma perseverante, de forma constante, orarem juntos, perseverarem juntos. E acredito eu que eles compartilhavam de suas dores, tanto que a Bíblia ensina que não havia falta, não porque não houvessem pessoas que não tivessem realmente nada, mas não havia falta no sentido de que aquele que tinha repartia com o que não tinha. Então, quando a igreja opera em amor, quando a igreja opera em unidade, todo mundo sai a ganhar, né? Não é à toa que a Bíblia apresenta a igreja como um corpo, né? De tal modo que todos os membros do corpo têm influência e são influenciados por outras partes, né? De tal modo que a igreja é chamada a viver em união, comunhão. Tomara que não caia a chuva. Mas pronto, nós vemos a igreja viver em unidade. E aqui os apóstolos não estavam preocupados se eu sou pentecostal, se eu sou batista, Não, a preocupação deles era simplesmente uma, era proclamar o reino de Deus, era como igreja viverem, né, de tal modo que Cristo recebesse a honra, recebesse a glória. E não é à toa que ainda mesmo no livro de Atos encontramos a menção de que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos, não porque eles se autodenominaram cristãos, mas porque as pessoas notaram neles características, né, do Cristo. Então, como igreja, nós somos chamados a manifestar o caráter de Deus, somos chamados a ser testemunhas, né? Testemunhas. E Cristo também fala disso ainda mesmo lá no livro de Atos, né? Que nós somos testemunhas de Cristo, né? Que a nossa vida precisa testemunhar Cristo. E uma das formas de manifestarmos esse amor, de testemunharmos esse amor, é justamente vivermos em unidade, em amor, em comunhão, né? Não significa pensar igual, mas sermos capazes também de tratarmos das nossas diferenças em amor, em união, e nunca pararmos de nos congregar, né? Uma coisa, tal como já disse e volto a repetir, uma coisa é a pessoa deixar de fazer parte de uma denominação,
Outra coisa é o crente achar que pode ser cristão de forma solitária. Eu acho que isso não é saudável, nem se recomenda. Pois, irmãos, então, conforme dizia, no Antigo Testamento, entrar no santuário era um privilégio dos sacerdotes, né? Mas em Cristo, né, todos nós, homens e mulheres salvos, somos sacerdotes reais, né? Isso nós podemos ler em 1 de Pedro, que diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedades exclusivas de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim, antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da vossa visitação. Então, diferente de como eram as coisas na antiga aliança, hoje todos nós temos a honra, temos o privilégio de nos aproximarmos no santuário, né, de Deus, e diferente de como eram as coisas lá no Antigo Testamento, aqui a Bíblia apresenta-nos como sacerdotes, né, reais, né, ou nação santa. Esse texto e muitos outros já colocam em causa muitas doutrinas ensinadas nas nossas igrejas, como por exemplo, né, a doutrina do dízimo, né, que tem lá as suas controvérsias, mas os dízimos eram destinados aos sacerdotes, e na nova aliança nós vemos que todos nós somos apresentados como sacerdotes. Então, só que eu não estou muito bem de voz para falar muito alto. E a chuva diminuiu, então vamos aproveitar e avançar. Espero que os irmãos não se percam. Estávamos aqui a trazer uma diferençazinha, né, do modelo do Antigo Testamento em relação ao Novo. Estávamos a falar que no Antigo Testamento entrar no santuário era um privilégio dos sacerdotes, e já na Nova Aliança não, né? De tal modo que que hoje nós nos congregamos, né, em algum lugar, mas que alguns até podem chamar de templo, mas não é templo nos mesmos moldes que nós tínhamos lá no Antigo Testamento, com aquelas divisões todas e com pessoas específicas para acessar locais específicos. Hoje todos nós, a Bíblia apresenta-nos como sacerdotes, e que temos a graça, temos o privilégio de nos aproximarmos diante do trono da graça e derramar o nosso coração a Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote. Então, em Hebreus 10, 19 a 25, nós lemos: aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é o costume de alguns. Pelo contrário, façamos as demonstrações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então, nós vemos aqui mais uma vez, né, o escritor aos Hebreus a nos aconselhar
a não deixarmos de nos congregar, como é costume de alguns. E atenção que não estamos a falar sobre denominação ou qualquer outra instituição. Nós estamos a falar simplesmente de ser igreja. Estamos a falar de nos reunirmos como irmãos. Estamos a falar de compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor nos tem ensinado, aquilo que o Senhor tem ensinado aos outros irmãos, de compartilhar as nossas dores, as nossas aflições, as nossas alegrias. Estamos a falar de ser igreja, né? Tal como a palavra ensina, aí onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou, né? Palavras de Cristo Jesus. Então, não é sobre denominação, não é sobre... é muito normal, né? Quando um irmão, por exemplo, se congrega numa denominação e percebe que ela não tenha caminhado de acordo com a palavra do Senhor, ou que tem ensinado doutrinas estranhas, e decidir se afastar. Mas não obstante, o se afastar de alguma denominação religiosa não é motivo para caminhar sozinho, né? Porque como cristãos somos sempre exortados a nos congregarmos, a nos reunirmos como irmãos, né? E já vimos várias né, características, né, de como a igreja começou e de como eles eram tremendamente abençoados. A Bíblia também diz, por exemplo, que o Senhor lhes acrescentava dia após dia o número de pessoas que se convertiam. Então são muitas e muitas as vantagens de quando a igreja vive em união, de quando a igreja vive em amor. Vamos aqui analisar mais um texto que também vai mais uma vez enfatizar alguns elementos e responder uma pergunta que é mais ou menos assim, né? O que acontece quando a igreja está unida, né? Claro que o contexto do texto que nós vamos ler não é de igreja como tal, mas vamos pegar um gancho para trazer à tona alguns elementos que considero serem relevantes para nós, né, enquanto igreja. E me refiro ao texto de Êxodos 17, de 10 a 11. E começa assim: Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém, Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava as mãos, os amalequitas venciam. E quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e outro do outro. Assim, as mãos deles ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio da espada. É interessante aqui alguns detalhes, né? E primeiro, essa foi a primeira batalha do povo depois de ter sido liberto do cativeiro egípcio, né? E as escrituras deixam claro que foi Deus que fez com que o povo isse pelo caminho do deserto, porque havia uma alternativa bem mais fácil, né? E a Bíblia diz que Deus fez isso para que o povo não voltasse no Egito quando as guerras surgissem, né? E aqui fica um ponto, né? Será que nós não temos buscado voltar ao Egito quando as guerras surgem, né? Será que nós não temos buscado voltar ao Egito quando as guerras surgem? E Egito aqui representa a escravidão, né? Ou o pecado, né? E nós também temos a figura de Moisés, que é o libertador, né? Uma figura, uma sombra de Cristo. Temos o faraó, né? E o seu exército, que representa Satanás, né? E o seu exército, né? A escravidão, o pecado. E a pergunta é, né? E o que fazemos quando somos tentados, quando somos provados, né? Ou quando as dificuldades surgem?
Será que a nossa tendência, assim como o povo, não é voltarmos ao Egito? Não é voltarmos à nossa forma antiga de viver, aos nossos velhos costumes, aos nossos velhos hábitos, né? Aí e cada um, claro, conhece as suas lutas, as suas batalhas. E, e eu acho que um dos momentos mais perigosos na vida de um cristão é quando está cansado, quando está desanimado, né? Geralmente as propostas que surgem na nossa mente é de nos voltarmos aquelas práticas antigas, aquelas práticas velhas, naquele desejo inesperado de buscarmos alívio, de buscarmos conforto. E ao longo da caminhada, né, do povo egípcio, nós vemos muitas vezes isso. Sempre que surgisse uma dificuldade, uma carência, eles falavam: mas por que nos tirasse do Egito? Será que não era melhor ficarmos lá? Lá pelo menos nós tínhamos o que comer, tínhamos o que beber, enfim. Nós vemos várias e várias vezes o povo a tentar se voltar à sua forma antiga de viver, a ignorar completamente o facto de Deus os ter libertado do cativeiro egípcio e a voltar à forma antiga de viver. Então aqui a primeira reflexão que nós podemos tirar é o que fazemos quando as guerras surgem, quando as batalhas surgem, quando as dificuldades surgem, quando as tentações surgem, quando as provações surgem. Qual tem sido a nossa tendência? Ir a Cristo, que é manso, né, e descarregar sobre ele as nossas ansiedades, as nossas dificuldades, o nosso cansaço? Ou temos buscado voltar ao Egito, voltar à nossa forma antiga de viver? O que temos feito? E nós vemos que Deus fez com que o povo fosse mesmo pelo deserto, exatamente para não terem um atalho, um caminho fácil de volta ao Egito. E dito certo, né? Aqui nós lemos que o povo acaba tendo a sua primeira batalha. E vamos ver o que ditou o sucesso, né? Se assim podemos dizer. Essa palavra tem vários significados dependendo do seu contexto. Mas o que fez o povo triunfar, né, nessa batalha contra os amalequitas? Contra os amalequitas. Ok, voltando ao texto, nós vemos aqui o povo lutando, né, todos juntos, né? A vitória do povo dependia do quão unidos eles estivessem. E enquanto igreja, nossa vitória, né, enquanto igreja, vai depender também do quão unidos nós estamos, né? A manutenção ou a saúde do corpo não depende apenas das mãos, ou dos pés, ou dos olhos, depende do corpo todo. Porque se algum elemento do corpo estiver em dificuldade, o corpo todo precisará agir para que uma unhazinha seja sarada, seja resolvida, né? E a boca vai falar ao médico, os olhos vão olhar pelo caminho, os pés vão... Então nós temos aí o corpo a agir, todo mundo em unidade, em prol de um elemento. Então a vitória da igreja vai depender do quão unida a igreja está. Então, claro que Satanás vai sempre buscar trazer discórdia, vai sempre buscar trazer conflito, vai sempre buscar separar a igreja, né? Vai sempre buscar causar desunião à igreja, porque o sucesso, né, ou a vitória da igreja depende também do quão unida a igreja está, né? E claro que não é só, né, da união da igreja, mas a união da igreja é um fator importante, né? Principalmente quando essa união é em Deus. Então, tal como nós líamos, né? A vitória do povo dependia do quão unidos eles estivessem, né? Enquanto Josué e o seu exército lutavam, Moisés, Arão e Ur intercediam, né? E Arão e Ur, de forma mais específica, seguravam as mãos de Moisés. E nós vemos aqui a igreja a trabalhar todo mundo
de forma unida. E aquilo era, Moisés tinha, né, segurava uma vara e Arão e Hur, um de um lado e o outro do outro, seguravam as suas mãos. Quando Moisés baixasse as mãos, o povo era, né, derrotado, ou a luta ficava a favor dos amalequitas. Quando ele erguia as mãos, a luta ficava a favor, né, do povo israelita. De tal modo que aqui a Bíblia nos diz que quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E uma coisa interessante aqui que me chamou a atenção é pedra. Eles pegaram uma pedra e puseram por baixo de Moisés. E nós vemos aqui uma imagem de Cristo, né? E nós podemos conectar esse texto com vários textos, principalmente do Novo Testamento. Em Mateus 7, por exemplo, de 24 a 27, nós lemos assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, ou que edificou a sua casa sobre a pedra. E nós vemos Moisés a ficar por cima de uma pedra, a ficar por cima de uma rocha, né? E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo é ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu e foi grande a sua queda. E a pergunta que fica é, né, sobre o que, ou melhor, sobre quem está a sua vida edificada. Sobre o quem está nossa igreja edificada, né? Vamos abrir mais um texto que também vai acabar fazendo a conexão com o que nós já lemos aí mais acima. Isso nós lemos em 1 de Pedro 2, de 3 a 8, que diz assim: sei que você já tem a experiência que o Senhor é bondoso, chegando-se a Ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso, está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esse veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram destinados. Então, nós vemos que não só o povo não só estava unido, e temos aqui a imagem de Arão e Hur segurando as mãos de Moisés enquanto o povo batalhava, mas como também eles para dar suporte a Moisés, pegaram numa pedra e puseram por baixo de Moisés, né? E aqui a Bíblia nos ensina que, olha, que primeiro, vive em vitória aquele que edifica sobre a rocha, aquele que edifica sobre a pedra. E nós aqui em 1 de Pedro, nós vemos que essa pedra é Cristo Jesus. Então, a igreja não só deve viver em unidade, em amor, em comunhão, mas como também precisa ver sobre o que está edificado, sobre o que está fundamentado, sobre o que está sustentado, né?
e aquele que, eu acho que se Moisés sentasse sobre a areia, se Moisés sentasse sobre a areia, obviamente que não teria a mesma consistência em relação a estar apoiado sobre a pedra, né? E então, fora a união, né, e o viver em comunhão, eu acho que todos nós precisamos meditar, precisamos nos perguntar, né, sobre o que a nossa vida está edificada, né? Sobre o que a nossa vida está edificada. E podemos fazer a pergunta também, né, de outros modos, né? E ficaria mais ou menos assim, né? Com base em que tu tomas as decisões da sua vida? Quais planos tens para o futuro, né? A quem tens servido? Quem guia os teus passos? Onde estão os teus olhos fixados? Estão fixados na denominação ou em Cristo? Nos dízimos ou nos sacrifícios? Na bondade? Nas esmolas? No pregar? Sobre o que ou sobre quem está edificada a sua vida? Onde estão os teus olhos? Onde está a esperança da tua salvação? Nas ofertas que dás todos os domingos, nos sacrifícios que apresentas todos os domingos, no facto de fazeres parte de algum grupo na igreja, de cantar, de orares, de fazeres parte do grupo da intercessão e até mesmo de pregares, sobre o que está edificado a sua vida, sobre a rocha eterna que é Cristo Jesus, assim como Moisés foi edificado sobre a rocha, ou sobre a areia, ou sobre areia. Em Gálatas, nós lemos, Gálatas 6, 1 a 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. E a cada um tenha cuidado para que não seja tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Levem as cargas uns dos outros. Essas palavras não foram destinadas ao pastor, não foram destinadas ao apóstolo, não foram destinadas ao evangelista, ao missionário, né? Como diria o Danimara, né? Da missionária. Essas palavras são destinadas aos irmãos, à igreja, a levar as cargas uns dos outros em missão de cada um de nós e não de pessoas específicas. Então, ver como andamos em missão de cada um de nós, a viver em unidade, buscar paz, buscar contribuir para a igreja. E não estou a falar de contribuição de dinheiro, estou a falar de se doar, de fazeres, de contribuir para a igreja. É missão de todos nós e não de um grupo específico e não de pastores, de missionários. É missão de todos nós enquanto discípulos de Cristo. É missão de todos nós. E nós vemos que quando há unidade, todos são beneficiados, né? Pessoas unidas conseguem fazer muito mais que cada pessoa trabalhando sozinha, né? Deus nos criou para vivermos unidos com Ele e com outras pessoas. A unidade é muito importante para a igreja. Em Jesus somos todos membros do mesmo corpo. Sem o resto do corpo, um dedo ou um dente morre, né? De forma isolada, uma morre, né? Se não está unido ao corpo, se não está unido a Cristo Jesus, né? Se formos para contextualizar.
O mesmo acontece com a nossa vida espiritual, né? Precisamos ter comunhão com outros crentes, precisamos nos congregar como igreja, né? Tal como já havíamos dito, Deus derrama os seus dons sobre a igreja, né? De tal modo que o dom que a irmã Daniela tem, os dons que tenha, os dons que o irmão Daniel tem, os dons que o irmão Marley tem, são colocados à disposição da igreja e todos nós somos edificados, abençoados nesse dom. Então, de tal modo que eu, né, possa não ter o dom de cura, mas se o irmão tem, eu posso vir a ser curado ou uma outra pessoa. Então, todos nós somos beneficiados quando vivemos em unidade e buscamos, como igreja, sermos relevantes, né, para a igreja. E o ser relevante não é necessariamente ocupar um cargo, ocupar uma posição. É testemunhar Cristo, é pensar assim, né? Ninguém é tão importante a ponto de não precisar dos outros e ninguém é menos importante a ponto de ninguém precisar dele. Todos nós temos alguma coisa a contribuir, né? Somos todos diferentes, mas em Jesus somos todos unidos e podemos superar as nossas diferenças. Vou ler aqui alguns textos e os irmãos vão ver como é que há uma harmonia, até mesmo nas próprias escrituras, apesar de terem sido escritas durante, ou seja, num tempo compreendido mais de 100 anos, por muitos autores, em muitas épocas, em muitos contextos. Mas apesar disso, a Bíblia apresenta aqui uma harmonia bastante interessante, que deixa claro que Deus é um Deus de comunhão, né? De amor, de unidade. Uma das coisas que Cristo mais fazia era comer com os outros, né? Comer com a família, comer com os pecadores, comer com aqueles a quem ele queria salvar. Ele não estava só interessado em doutrinar as pessoas, né, se assim podemos dizer, mas em conviver com essas pessoas, em se fazer com essas pessoas, né? Por exemplo, aqui a irmã Daniela tem que estar compartilhando da pipoca também. Estamos a brincar. Ok, então nós lemos assim: o Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e eu acrescento, quer angolanos, e a todos nós nos foi dado a beber de um único Espírito. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo de paz. Não deixemos de nos reunirmos como igreja, sendo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Minha oração não é apenas por eles. Rogo por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Para que todos sejam um, Pai.
como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste como igualmente me amaste. Já em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo, dando-lhe unidade de pensamento para executarem o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado, conforme a palavra do Senhor. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como um óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba de Arão até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre, né? Como um óleo que desce, né? com aquela suavidade, com aquela, né? Aquele conforto. Com aquele conforto. Pois então, nós lemos textos de pelo menos 6 livros diferentes, tanto no Novo como no Antigo Testamento. Eu depois posso compartilhar os textos com os irmãos, ou para aqueles que quiserem acompanhar. E nós vemos que, né, a igreja é realmente chamada a viver em unidade, que a igreja é chamada a viver em amor, que como igreja somos chamados a perseverarmos todos juntos de forma unânime na oração, no partir do pão, no compartilhar das nossas dores, no suportar as cargas, os fardos uns dos outros. Somos chamados a nos engajarmos, a sermos relevantes para o reino de Deus, né? Sermos relevantes. Essa relevância não tem a ver com muito conhecimento. Claro que na medida que nos dedicamos à palavra de Deus, somos sim exortados a crescermos, né? Paulo exorta Timóteo a se dedicar no estudo da palavra, né? De modo que ninguém desprezasse a sua mocidade. Mas não obstante, o ser relevante tem a ver com ser também responsável com os encontros, né, de modo que o nosso sim seja assim, né? Nós decidimos, por exemplo, de forma unânime, nos congregarmos. Então nós temos que buscar sermos responsáveis, temos que pensar assim, olha, o facto de eu faltar, por exemplo, claro, né, que há exceções, há situações que se entende, né? Não estamos aqui a falar que as pessoas agora precisam de forma religiosa não faltar, mesmo que não seja algo da disposição do seu coração ou não haja meio, né? Não. Mas estamos a falar em ter um coração disposto a se congregar como irmãos e aquela consciência de que a igreja precisa viver unida, né? Que Deus age quando a igreja está unida, né? Quando a igreja está junta, quando a igreja compartilha do seu compartilha do pão, compartilha das suas dores, e que há muita coisa a ser feita, né? A Bíblia diz que, olha, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. A seara é grande, de tal modo que não há motivo de no seio da igreja haver competição. Há muita coisa a ser feita, há muitos locais a serem visitados, e nós não precisamos fazer a mesma coisa. Há muito trabalho a ser feito. Acho que me facilitava se um dos irmãos ficasse aqui
para direcionar aqui o foco. Yeah. Senão, pois, mas conforme dizia, há muita coisa a ser feita, muito trabalho a ser feito. Ah, presos em cadeias, temos hospitais, temos as ruas, temos hoje a internet com os vídeos, temos muito e muito trabalho, de modo que não há motivos de, como igreja, competirmos, disputarmos, não, há muito, né? Há mais trabalho do que trabalhadores, há mais seara do que ceifeiros, né? do que trabalhadores. Então, como igreja, devemos buscar viver em unidade, viver em intercessão, né? Viver em intercessão. Esse, se calhar, é um ponto que esquecemos de enfatizar também ainda no livro de Êxodo 17 que nós lemos, né? Você tem Josué e o povo a combater e você tem um grupo a fazer intercessão. Então, vezes há que naquele trabalho específico ou naquele momento nós vamos orar, né? Enquanto tem aquela imagem, enquanto uns descem no buraco, os outros, né, lançam a corda e depois puxam. Então a igreja precisa, né, ter essa consciência de que, olha, todos nós somos relevantes, né, para o reino de Deus, todos nós temos alguma coisa a oferecer e que vamos mesmo nos engajar nessa direção, nesse sentido, né, e veremos que como igreja vamos crescer e acredito eu que o Senhor vai também nos abrir mais portas, vai também trazer, né, mais os que se vão converter, e enfim, né? E outra, né? Nós ainda estamos num contexto em que, por exemplo, nós estamos aqui num sábado reunidos e que praticamente a única coisa que ia nos impedir de nos reunirmos é a nossa indisposição ou a nossa indisponibilidade, que pode ser por nós ou por um fator assim externo a nós, mas que na maioria das vezes é um fator, né, nosso, a nossa indisponibilidade. Nós não estamos num contexto em que nós somos ameaçados de morte se decidirmos nos reunir, né? Mas acredito eu que daqui a alguns anos talvez a gente chegue a esses níveis. E se nessa fase em que a gente tem essa tamanha liberdade, a gente não tem agido, e quando realmente estivermos apertos, realmente formos combatidos, perseguidos, o Covid foi um exemplo prático, né? O Covid foi um exemplo prático. Quando se decretou aqui o estado de emergência, nós ficamos quanto tempo sem nos reunirmos? Pelo menos 2 meses. Pelo menos 2 meses, né? Se bem me lembro. Enfim, e se a coisa apertar, se nessa fase há dificuldade de como igreja nos engajarmos, quando os apertos surgirem, pode ser que seja diferente, né? Mas a Bíblia exorta sempre a sermos primeiramente fiéis no pouco, de modo que sejamos capazes de sermos fiéis no muito, né? Não vamos aqui pensar que, olha, quando as coisas apertarem nós também vamos apertar. Não é uma impossibilidade, mas convém que nós levemos sério as palavras de Cristo quando diz que aquele que é fiel no pouco também será fiel no muito. Então é mesmo nesse pouco, é mesmo no agora que a gente vai começar a marcar os primeiros passos. Então essa era a palavra que tinha para compartilhar com os irmãos. Deixa que o Senhor nos possa abençoar, que a gente leve a sério, né, essas palavras, né? A vida de igreja não é muito fácil, nós somos diferentes, de culturas diferentes, de famílias diferentes, de hábitos diferentes, temos as nossas diferenças, mas em Cristo nós somos um e precisamos exercitar o amor, sermos capazes de
de lidarmos com as nossas diferenças em amor, exercitar, quebrar o orgulho, a vanglória, o desejo de buscar fazer nome diante dos homens, enfim, enfim, ah, podemos aproveitar mesmo essas nossas diferenças para exercitar, né, o amadurecimento, para exercitar o amor. Mas vamos mesmo nos engajar, vamos nos doar, vamos carregar os fardos uns dos outros. Aquele que estiver fraco, a palavra de Deus aqui, que quem estiver forte admoeste em amor. E vice-versa, né? Sempre levando as cargas uns dos outros, né? E isso precisa se materializar em vários contextos. Nós temos aí várias e várias meditações muito boas nos nossos canais. Temos, por exemplo, aquela, né, com o irmão Marley sobre, né, um fardo nas nossas orações. Um fardo nas nossas orações também é uma marca de uma igreja que vive em união, porque só mesmo quando vivemos em união é que nós somos capazes de colocar as dificuldades do outro como nossa e levarmos ela como um fardo. E levarmos elas como um fardo. Então, deixa que o Senhor abençoe os irmãos, as irmãs, aqueles que vão acessar o conteúdo pela internet. Pedimos que não se esqueçam de compartilhar, não se esqueçam de se subscrever no nosso canal, Espada e Fogo. Não se esqueçam de deixar likes, comentários, perguntas, enfim, que o Senhor nos possa abençoar. Amém? Amém.